Qual a diferença entre ética, moral e virtude? Deixa eu fazer um apanhado, resumindo o que eu comentei, porque o ser humano, eu comentei que ele é dotado de corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito. E a alma é essa parte da consciência, né? E aí, tudo isso é utilizado para o comportamento do ser humano. Então, o ser humano tem um comportamento. Ouvir, falar, raciocinar, responder, tem a parte dele de movimento, tem a parte dele de relação com o próximo, relação consigo mesmo e relação com o próximo. Quando você fala de ética, de moral e de virtudes, você está trabalhando toda a necessidade do ser humano para a relação com o próximo. Então, é impossível você relacionar com o próximo se você não tiver valores. Então, os valores são necessários para a gente trabalhar essas relações. Porque se você for nos primeiros mandamentos de Deus, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você só ama o próximo se você viver os valores. E esses valores, então, qual a diferença? Na verdade, quando você pode considerar assim, honestidade é ética? É moral? É virtude? Então depende do contexto. Respeito é ética? É moral? É virtude? Sim. Mas para facilitar o entendimento e o papel de cada um, a ética ela é aplicada mundialmente, é um valor, é uma análise filosófica, sociológica, teológica, antropológica do que o ser humano precisa, todos precisam vivenciar para ter bom relacionamento. Vou te dar um exemplo para você entender o que é. Vamos pegar, por exemplo, um país muçulmano. Em alguns países, a mulher, quando ela comete adultério, ela pode ser apedrejada. É moral para eles isso. Mas para o mundo, segundo isso não é ético. Entendeu? Mas para eles é uma moral e é respeitado dentro do país. Então, isso depende do local, da cultura, do ambiente onde ele está vivendo. Então, nós aqui em Brasília, nós temos uma moral. A nossa moral depende da nossa cultura, da nossa crença, dos nossos princípios e valores. E aí a gente coloca isso em prática. O que são virtudes? As virtudes é aquilo que é praticamente aquilo que você nasce com ela. Você nasce com ela. Então você tem 2 filhos em casa. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, os meus netos. O Bernardo e a Maria. A Maria é muito alegre, muito simpática, comunicativa. É uma virtude dela. O Bernardo já é mais caladinho, mais quietinho, mais concentrado. É uma virtude. Entendeu? Então, virtude é tudo aquilo que você tem, que você repete naturalmente no seu dia a dia. Então, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você fala assim: nossa, como é simpática, é suave, né? É leve, como é que eu diria mais? O que a gente poderia dizer de uma pessoa assim? É elegante, é educada. Então, isso são virtudes. Tá? É estudioso. Tá? Então, assim, depende de cada pessoa, você elenca, à medida que você vai conversando com ela, você vai elencando as virtudes. Agora, a moral é que é importante a gente falar aqui, porque a moral trabalha-se em casa. Lê do engano, escola que fala, que prepara a moral, que educa o filho na escola. A gente não consegue. Nós educamos, nós procuramos é a palavra certa, é o verbo certo que eu vou usar aqui agora, de manter, de ser fiel à moral que a família desenvolveu. Então, por isso que a família, quando vai procurar uma escola, ela tem que saber qual é a moral da escola, para ver se ela conversa com a moral dela dentro de casa.
Então, assim, tem princípios religiosos, então tem que buscar uma escola que tem princípios religiosos. É uma escola, eles têm o respeito ao próximo muito importante na família, de respeitar os avós, de respeitar os pais, ou seja, reconhecer a autoridade dessas pessoas, que reconhecer a autoridade e o respeito. Pede por favor, dá licença, entendeu? Então, assim, tem que buscar a escola que também faz essa conversa, tá? E isso a gente tem que buscar. Agora, querer que uma escola trabalhe esses valores dentro da escola, quando a gente tem vários alunos que vêm de várias famílias, aí a gente não dá conta, a gente dá conta de conservar. E aqueles que destoam desses princípios, a gente conversa e chama a família. Olha, seu filho está com tal comportamento, ele está destoando dos valores que a escola professa. Então, quais os valores que o Galois cuida? A honestidade. E a honestidade aqui, Paulo, a gente pode falar em dois sentidos, tá? A honestidade em ser verdadeiro, não mentir. A honestidade em entender que colar o prejudicado é o próprio aluno ou qualquer pessoa, pegar um papel na empresa, uma folha de papel A4 na empresa, é desonestidade, porque o que a pessoa faz com o pequeno, ela faz com o grande. Certo? Então, a honestidade é em dizer para a pessoa de forma elegante, de saber como dizer para a pessoa a verdade sobre ela. Então, eu, enquanto empresa, eu tenho que saber como, mas eu tenho que dizer para a pessoa, olha, você é assim, você é assado, você precisa trabalhar esses quesitos para você atender a escola. Então, eu tenho que ser honesta. A mesma coisa, a esposa tem que ser honesta com o marido. Olha, eu gosto de você nessas partes, mas essa parte eu gostaria que você melhorasse. E eu gostaria que você também me dissesse o que você não gosta em mim, nós vamos esforçar para ajudar um ou outro. Eu não vou conseguir fazer isso de uma vez, mas você pode me ajudar e me sinalizar, e eu vou tentando, e você também. Então, e isso é o seguinte, mas só fica entre marido e mulher? Não, os filhos percebem. Tá? Então, assim, esse tipo de comportamento. Então, eu falei de honestidade, falei de respeito. A empatia está muito próxima ao respeito. Ter empatia para com o outro. A gente hoje, o latino-americano, ele tem auxiliares, ele tem motorista, tem auxiliares domésticos, e a gente trabalha também e convive com muitas pessoas de baixo poder aquisitivo. Não é porque elas são pessoas com menos poder aquisitivo que a gente não vai solidarizar com o sofrimento dela, com as dificuldades dela. Então, é preciso ser empático. E isso a gente ensina em casa. Como os pais devem ensinar seus filhos valores? Com exemplo, com atitude, dia a dia. Pai, não é fácil educar, não é fácil, mas é a coisa mais linda que existe, ajudar os filhos, ter filhos e educar esses filhos. E depois você ouvir elogios sobre os filhos, e você saber que foi você que preparou essa criança. A criança, ela nasce... Há quem questione essa colocação de que a criança é uma folha, um caderno branco, né? Não é um caderno branco porque ela já nasce com características genéticas que ela herda da ancestralidade. Mas, na verdade, essas questões de valores, principalmente de valores e de comportamento, adquire-se em casa. E adquire-se copiando. A gente, sim, eles vão perguntar assim, o que é respeito? Então, aí você vai explicar, olha, o respeito é quando você considera que uma pessoa é mais velha que você, que tem maior conhecimento que você, que vive com você, porque ela tem o papel não só de te acolher, não só de te prover de bens materiais, mas te orientar naquilo que é certo, naquilo que é errado. Então, e você respeitar isso. Então, isso, respeitar a hierarquia, isso é respeito. É quando você entrar no elevador, for entrar no elevador, as pessoas estão saindo, você espera para você entrar depois, isso é respeito. É quando você, numa sala de aula, você quer sair para ir ao banheiro, você levanta a mão e você espera o professor olhar para você e você fala, posso ir ao banheiro? E não levantar e sair.
como se não tivesse ninguém na frente. Então, isso é respeito. São pequenos detalhes. É você no trânsito, uma pessoa quer entrar, você aguarda e deixa a pessoa entrar. Isso é respeito. Quando a pessoa xinga você no trânsito, você não revidar, isso é respeito. E as crianças copiam tudo isso. É com atitude. E elas observam muito a relação marido e mulher. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ficar casado, que eu sei que hoje muitos pais são separados. Mas é muito importante que mesmo separado, haja respeito, haja honestidade, haja empatia, haja alegria, que um não fale mal do outro. Porque isso tudo a gente vai ensinar as crianças a fazer também. Porque se os pais fazem, eles vão fazer. Se os pais comem mal, eles comem também. Se os pais fazem fofoca, eles fazem também. Se os pais mentem, eles mentem também. Então, assim, a escola é o melhor lugar para a gente saber como é a família. Porque a criança traz para dentro da escola exatamente o que vive em casa. Principalmente os menores. Eles contam tudo. Eles ainda contam. Mas não precisa, pelo comportamento, a gente sabe se ele... Então, assim, tem regra? Não. Não tem regra. É você, marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, sentar e falar, olha, o que nós queremos para nossos filhos? Nós queremos que eles sejam honestos, nós queremos que eles sejam respeitosos, nós queremos que sejam empáticos, que tenham paciência, que seja, o que mais que a gente pode considerar de importante? Falei de honestidade, de responsabilidade, né? Responsabilidade. Existe uma questão da responsabilidade, Paulo, que é muito séria na América Latina, e que isso a gente acha que é um grande mérito, mas não é para nossos filhos no contexto geral. E eu vou tentar ser muito clara, que muita gente que vai me ouvir vai pensar assim, não concordo com ela. Você morou nos Estados Unidos e você viu que lá as famílias não têm uma auxiliar doméstica, não tem motorista. Então, quando chega o final de semana, tem que cortar a grama do jardim, porque lá a maioria mora em casa, né? Tem que lavar roupa, tem que passar a roupa, tem que aspirar a casa. Quem faz isso são os pais e os filhos. Ah, mas isso é demérito? Não. Isso ajuda a desenvolver a responsabilidade e, por incrível que pareça, ajuda as crianças a serem mais estudiosas. Então, o que nós temos que fazer? Aqui no Brasil e na América Latina toda, a gente coloca a auxiliar de casa, coloca a babá, coloca o motorista. E aí, essas pessoas, eles não têm amor pelos filhos, estão ali cumprindo uma tarefa. Então, eles vão ser rápido. Eles arranjam a mochila, ele bota a comida na boca da criança, ele amarra o tênis, ele arruma o quarto, e a criança não faz nada. Faz nada. E parece que isso é bom. Não é bom. Isso não é bom. Porque você não ensina a criança a ser responsável, ela não tem responsabilidade nenhuma. Se ela sair e voltar, tudo está no lugar. Ela não ensina a criança a estudar. Por incrível que pareça, fazer essas atividades, pequenas atividades, tirar o prato da mesa e levar para a cozinha. Isso é importante. Tirar o lixo e levar para fora. Não é arrumar a cozinha, não é lavar roupa, passar roupa, mas pequenas tarefas. Brincou? Recolhe os brinquedos. Deixou cair um papel? Recolhe. Chegou, tirou o tênis da escola? Guarda no armário. O tênis está sujo? Leva para a cozinha, leva para a área de serviço para lavar. A meia está suja? Bota no balde para poder clarear. Então, são pequenos detalhes que você trabalha a responsabilidade. E aí, quer ver um exemplo? As crianças fazem tarefas, isso é muito comum aqui. As crianças fazem trabalhos, né? Muito comum isso. Trabalho ou livro, e aí chega para ele na escola e fala, aí liga para a mãe, liga para o pai e fala assim, esqueci meu trabalho em casa. Aí sai o pai do trabalho, vai lá em casa e busca o trabalho. Ele está incentivando o quê? A irresponsabilidade. Então você tem que fazer, não vou buscar, porque nunca mais ela esquece. E nós brasileiros e nós latino-americanos fazemos tudo para os nossos filhos e achamos que estamos fazendo. Não estamos ajudando nossos filhos. E aí, com isso, olha só, nesse acontecer de valores, porque o valor nada mais é do que saber escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o ouvir sim, ouvir não. E quando você passa por essas situações, eles são frustrados. E quando eles frustram, a mente, o cérebro precisa ser frustrado.
Porque é quando é frustrado que ele vai entender que nem tudo a gente acerta, nem tudo a gente ganha na hora, e você vai trabalhando, vai fortalecendo o emocional. E aí o emocional vai aos poucos sendo fortalecido. Aí qualquer coisa, a criança quando chora, principalmente os pequenininhos, eu estou misturando tudo, mas eu estou lembrando de exemplo. Então, uma criança está no shopping e vai entrar numa loja e quer um brinquedo, e aí ela chora porque quer o brinquedo, e o pai fica com vergonha que ela está chorando, acaba cedendo. Já vou responder a próxima pergunta. Nessa situação, abaixa na altura da criança, olha firme nos olhos da criança, faz uma revisão com ela sobre o que está acontecendo ali. Por exemplo, vamos pegar um diálogo aqui. Você está querendo esse brinquedo? Mas você já tem um brinquedo parecido com esse em casa. Você acabou de fazer aniversário e você ganhou um monte de brinquedos. Tem muitas crianças que não têm a quantidade de brinquedos que você tem. Então, agora não é momento. Isso firme, olhando nos olhos, e baixo, com um tom para a criança entender que você tem autoridade, que você a ama, mas que você não está com medo de perder a amizade dela. E aí a criança vai sim, se ela resistir, você fala, estou esperando você colocar no local de novo. Eu estou esperando, nós vamos ficar aqui até você voltar com o brinquedo. E aí a criança sente que o pai sabe o que quer, que o pai é firme, que a mãe é firme. E isso gera nele segurança, gera nele confiança. Então, se não tem mistério, só dá trabalho. Eles fazem isso até com uma forma inconsciente, eles testam, porque eles precisam de segurança. Eles precisam de ter certeza que aqueles dois adultos que estão ali realmente são as pessoas que oferecem para ele segurança, que dá suporte, não é só econômico, fugiu aqui a palavra agora, mas que ela inconsciente, ela sabe que ela tem uma casa para morar, que ela tem alimentação na hora certa, que paga-se a conta de luz, é inconsciente. Ela tem que ter segurança nesses provimentos familiares. E junto com isso, essa segurança na família, que é dada não só pela casa com cerca, com muro, com câmera, mas pelo comportamento dos pais, pelo comportamento dos avós, o prover dentro de casa, não abusar na quantidade, não ficar pensando que o luxo, isso engrandece a pessoa e que faz a pessoa feliz, porque a consciência cobra. Você abusou, a consciência fala assim, olha como você tem tanta coisa e tem tantas pessoas passando fome. Porque nós somos um só no universo. Ainda que eu não sei quem são os povos da África, a minha consciência fala. E a gente sofre. Então, é uma felicidade falsa. É uma alegria falsa. Eu posso, mas o inconsciente está te cobrando. Você poderia ter distribuído. Então, o ser humano é algo muito especial. E o ser humano, ele tem uma coisa que a gente chama de... Uma coisa não, é o mais importante. Dignidade humana. Porque só o ser humano tem uma fagulha de Deus dentro dele. Por isso ele tem dignidade humana. Então não precisa. Esses detalhes da consciência falar, é o Espírito Santo falando. Quando a mãe grita, o pai grita, isso desencadeia. Primeira coisa, os sentidos captam essa... Tanto porque uma pessoa não grita só com a boca, ela grita com o corpo. Então a visão capta todos os movimentos, toda a contração muscular, a boca fala, a mão gesticula e ela traz isso para dentro da mente dela. Então a mente vai evocar todos os recursos, inteligência, memória, vontade, e faz uma leitura, consciente ou inconsciente, pequena ou não pequena criança. Isso estimula um sentimento de medo. Um sentimento de medo. Não posso fazer isso porque a minha mãe ou meu pai vai ter uma reação exacerbada. E isso evoca uma emoção. E essa emoção fica lá no subconsciente.
e pode criar um trauma. E aí, resumindo a história toda, a criança, ela quando está pequenininha, ela pode até repetir e repete. Mas quando ela virar adolescente, ela tem isso lá no subconsciente dela. Então, você não vou contar com minha mãe, não. Porque se eu contar com minha mãe, ela vai reagir comigo igual ela reagiu. Ela consciente, ela não sabe disso. Mas o inconsciente está falando, não faça. Porque você lembra quando você tinha lá 3 anos de idade, que ela fez isso, isso e isso? Ela vai reagir com você a mesma coisa. Então, esses gestos pequenos que acontecem na infância, mais tarde, e isso vai. E vira adulto, e aí vem depressão, e aí cada crença, cada trauma desemboca numa coisa. Essa educação na qual os pais gritam com os filhos, por exemplo, acaba desencadeando ali uma falta de diálogo com os filhos lá na frente. Sim, não só diálogo, como insegurança. Eu não posso contar com meus pais. Aí eles vão contar quando tiver adolescente, principalmente com os amigos. Com os amigos. Agora, e se eu fizer, e se eu fiz isso? Diálogo. Chama, conversa, resgata o passado. Quando pequeno não tem para fazer isso, né? Mas resgata o passado e fala, olha, eu errei nisso, você me desculpe. Se for recente, uma coisa recente. Agora não dá também, fez isso lá quando tinha 4 anos e agora a criança está com 16, 17 anos. Não tem como fazer isso. Mas tem que trabalhar, tem que resgatar essa relação. Hoje, o sucesso de uma família chama-se diálogo, sem celular na mão. Não pode ir para a mesa com celular na mão. Nem pai, nem mãe, nem filho. Primeiro gesto, ir com o celular para a mesa é falta de respeito. Né? Quando existem formas de você manifestar amor. Quando você está, por exemplo, você está conversando comigo e aí eu te ouvindo, mas eu estou respondendo alguma coisa no celular. Eu não estou dizendo, eu não estou te chamando, porque eu não estou te dando 100% de atenção. Então, o ideal é o seguinte, está acontecendo, um pai, por exemplo, tem que falar, terminar o telefone, ou tem que falar alguma coisa, responder no celular. Ele fala assim, só um minutinho, filho, espera só um pouquinho, papai só vai terminar isso aqui. 2 segundinhos. Termina, coloca o celular de lado, coloca no bolso, onde for necessário, e vira e olha e fala assim, sou todo seu. É o maior gesto de amor, sou todo seu. A criança fala assim, yes, esse é meu pai.